Você cumpre aquilo que você promete para Deus? E se alguém fizer uma promessa do qual você vai ter que cumprir? Ontem no culto, a pastora estava falando, ela fez um comentário sobre Ana, né, dela querer ter o filho e tal. E aí, enquanto ela estava falando, foi vindo a reflexão que eu comecei a pensar, eu falei, gente, Samuel não prometeu nada, a ideia foi da mãe dele. Ele não participou de absolutamente nada, mas ele cumpriu aquilo que a mãe prometeu. Por mais que ela tenha colocado ele ali no tempo para ser criado, para ele realmente ser do Senhor, literalmente, né, para ele servir ao Senhor, ele poderia, em um dado momento da vida dele, falar que ó, a promessa foi entre você e Deus, eu não tenho nada a ver com isso, estou saindo fora. Mas não, ele cumpriu. Inclusive, ele foi uma pessoa muito importante, porque ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz daquele povo, né, do povo de Israel, naquele período ali de transição de juízes para os reis. Inclusive, ele ungiu o primeiro rei, que foi Saul, depois ele ungiu novamente Davi. Enfim, Samuel tem uma participação muito importante na história do povo de Deus. E olha que interessante, a mãe dele, ela fez uma promessa do qual ela não cumpriu essa promessa de forma ativa. De que forma? Servindo ao Senhor. Ela cumpriu entregando o filho. E aqui vão ter lições para a gente aprender, por quê? A gente sabe que Ana, ela era estéril, e você pode ler ali a partir de 1 Samuel, do capítulo 1, Deus cerrou a madre. Aí vem a pergunta, será que de repente você não está gerando, não está recebendo coisas da parte do Senhor, porque algo dentro de você precisa ser mudado? Se você for parar para pensar, por qual motivo Deus fez isso com Ana e não com Penina? Muitas pessoas falam que Penina foi enviada pelo diabo. Tem gente que é ruim de natureza, gente. Tem pessoas que realmente são maldosas, sabe? Pessoas que gostam de ver o outro sofrer. Tem aquelas que são boazinhas, não querem ver os outros mal, mas também não quer ver ninguém melhor do que ela. Então tem pessoas que às vezes o diabo, ele nem precisa se dar o trabalho, a pessoa por si só já faz as presepadas erradas. E aí no caso de Ana, por algum motivo Deus cerrou a sua madre para que ela não gerasse. Enquanto você está no ambiente errado, se posicionando errado, você não vai receber o que você quer da parte de Deus. Porque ela ficava lá choramingando com Eucana, reclamando, choramingando por causa do que Penina estava fazendo. E essas lamúrias não vão fazer com que o propósito de Deus aconteça na sua vida. Deus precisava de uma pessoa para aquele tempo. Ele precisava de um sacerdote, ele precisava de um profeta, ele precisava de uma pessoa para poder pôr uma ordem ali naquele povo. E aí o que ele fez? Ele permitiu que Ana tivesse coisas do lado de dentro sendo trabalhadas. A partir do momento que ela saiu ali daquela lamúria e ela foi para o templo e ela se posicionou realmente se entregando, adorando, rasgando o verbo, a alma para o Senhor, ela recebeu. Então, às vezes, você não está recebendo nada da parte de Deus, justamente pelo fato de você não estar posicionada, e sim lamuriando. Não estar no ambiente propício para isso, e sim no ambiente errado. Por mais que dentro do contexto, né, moravam ali juntos, às vezes você vai precisar realmente ir para um outro ambiente para você ter esse momento de entrega total com Deus. É interessante também observar que a vontade de Deus, ela foi cumprida na vida de Ana, a partir do momento que Ana entendeu que ela precisava pedir para Deus aquilo que Deus estava precisando, não que Deus precise de algo. Naquele tempo, como Deus estava precisando de uma pessoa, os nossos pedidos, eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Vai ser muito mais fácil você receber algo da parte de Deus quando você pede alinhado com o desejo dele, do que você ficar pedindo coisas que ele não preparou, que ele não quer, que não tem nada a ver com o propósito. Por isso que às vezes a gente não recebe, porque a gente pede errado, a gente pede mal, às vezes a gente pede para se vangloriar, né? Agora eu quero um filho para mostrar que eu tenho filho. Não, ela pediu um filho e ela fez aquela promessa de que ela entregaria para o Senhor, que ela iria colocá-lo ali para poder servir no templo. Então ela fez uma promessa do qual ela teve que cumprir uma parte
e a outra parte seria cumprida pelo filho. Parece que é muito pesado ela ter colocado ele para poder ser sacerdote, mas imagina uma mãe que muito quer ter um filho e ela decidir entregar esse filho. Ela ia ser mãe apenas naquele momento ali que ele estivesse amamentando. Ela não ia ter realmente aquele filho crescendo com ela. E às vezes, aquilo que você mais deseja que Deus faça na sua vida, pode vir para sua vida, mas ficar por pouco tempo. Você já parou para pensar nisso? Por mais que às vezes ela tivesse ali, visse o filho, toda vez que fosse no templo, ou a Bíblia não dá muitos detalhes, né? De repente eles tivessem ali um tipo de relacionamento e tudo, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então imagina você desejar muito algo, Deus te permitir ter, mas você ter aquilo dali por pouco tempo, porque você realmente decide entregar aquilo dali para Deus. E Deus, ele é muito bom, porque quando você entende que a vontade de Deus prevalecendo na sua vida, ele vai fazer muito mais, você recebe até aquilo que você não pediu. Ela pediu um filho, Deus deu a ela aquele filho, ela cumpriu com a promessa e depois ela teve mais filhos. Agora eu não lembro se ela teve mais 5, ou ao todo 5, agora eu não lembro. Ela teve mais filhos. Mas tem uma parte que me chama muita atenção, porque quando ela estava no templo pedindo ao Senhor, o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele achou que ela estava embriagada, que ele diz assim, até quando estarás tu embriagada? Gente, a pessoa quando ela já está um pouco afastada assim do Senhor, ela não consegue discernir quem está no espírito e quem está embriagado. E o dia que eu estava lendo sobre isso aqui, Deus colocou muito forte no meu coração, porque vinho a gente associa a alegria. Só que a falsa alegria do mundo, ela se assemelha a uma alma amargurada. Então a alegria do mundo, ela é atribulação de espírito, porque enquanto a Ana estava ali, ela estava com o espírito atribulado. Ela estava atormentada, ela estava muito triste, ela estava muito mal. E aí essa tribulação de espírito fez parecer que ela estivesse embriagada. Então você consegue perceber que a alegria do mundo, através dessa embriaguez, na verdade é um espírito atribulado, que não existe verdadeira alegria nenhuma em estar embriagado. E é incrível como que Eli já não estava discernindo aquilo que era da carne e aquilo que era do espírito. Foi necessário ela falar que ela não tinha bebido, que ela estava ali derramando a sua alma perante ao Senhor. E várias vezes a gente, no lugar de fazer isso, a gente se abre com pessoas que não vão resolver o nosso problema, com pessoas que às vezes podem contar para outras pessoas, com pessoas que de repente podem acabar nos criticando, rindo, debochando. Tem pessoas que podem ajudar de alguma forma, sim, mas dependendo do que for, tem gente que não vai poder fazer nada por você, mesmo que a pessoa queira. Quem poderia resolver o problema de Ana? Ninguém, ninguém, ninguém tinha poder de resolver o problema dela, porque o problema dela era apenas o próprio Deus quem poderia resolver. Tanto que ele vai falar, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E sabe o que é muito interessante também? Porque ele não sabe o que ela quer. Ela apenas fala que pelo excesso da sua ansiedade e aflição é que ela está falando até agora, que é até aquele momento, né, que ela ficou lá daquela forma. Ela não fala o que ela queria. E ele fala que Deus conceda. Existem momentos na nossa vida em que querer muito algo da parte de Deus pode fazer com que a nossa alma fique atribulada, pode fazer com que a nossa alma fique amargurada, pode fazer com que a gente fique com ansiedade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a palavra vai falar para a gente não andar ansioso. Ter ansiedade é normal, isso faz parte da natureza humana. O problema é quando você anda nessa ansiedade, que vai desencadear em vários problemas psicossomáticos. Eu sou terapeuta de mulheres e eu tenho visto o quanto que as pessoas estão ansiosas. Inclusive, eu preciso vigiar ainda mais a minha mente, porque parece que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tropeça nos nossos próprios erros.
Porque para você ter uma libertação completa, para você ter, né, uma libertação total, você realmente precisa tratar isso, algo dentro de você, para você ter essa libertação total. E eu achava que eu não tinha problema em relação à ansiedade. E de vez em quando eu tenho alguns, digamos assim, alguns picos relacionados a isso. Por exemplo, tem uma fase não muito legal acontecendo em relação a um determinado assunto. E eu fiz um doce sábado para levar para a igreja e fiz um outro e deixei aqui em casa. Só que esse doce que eu fiz não foi a receita do jeito que eu queria fazer, deu errado, mas o doce ficou muito bom. E quando foi hoje, depois do almoço, a gente comeu um pouquinho ali e tal, e passou-se um pouquinho, eu falei assim, quer saber? Eu vou comer aquele doce todo lá. Na mesma hora, me veio uma voz exatamente desse jeito. Nossa, que falta de domínio próprio. Na mesma hora. Aí eu fui lá, peguei um pouquinho só, porque por mais que seja pouco a quantidade que tá lá, se eu pegasse para comer aquilo dali, realmente era muito. E eu percebi que aquele desejo de comer aquele doce todo não era vontade de comer o doce, era apenas um descontrole emocional causado pela ansiedade. E tem hora que a gente vai precisar entender a nossa mente, o nosso comportamento e agir em cima disso. O fato da ansiedade bater a porta, quem decide se vai abrir para ela ou não é você. Ela bateu na porta, a vontade de comer aquele doce todo, mas a decisão sou eu quem tenho que tomar. E eu falei, não vou comer. Tirei ele um pouquinho e guardei o restante, está guardado lá na geladeira. Quando a gente começa a entender que a gente tem que olhar para dentro da gente, principalmente quando a gente for cumprir algo relacionado a Deus, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai saber aquilo que a gente pode cumprir ou não. Ana, ela tomou uma decisão. Eu quero muito um filho, mas eu vou entregar esse filho para Deus. Ela tinha que se conhecer muito bem para saber se ela realmente ia dar conta de cumprir aquilo. Não é qualquer mulher que conseguiria cumprir isso. Não é qualquer pessoa que conseguiria cumprir aquilo que Deus entregou para ele, o sonho dele, o desejo dele, depois pegar e devolver para Deus. Samuel, ele cumpriu com excelência aquilo que foi proposto, sem nenhum consentimento dele. Porém, infelizmente, ele deixou a desejar em uma coisa. Os filhos dele não seguiram os seus passos. É extremamente importante você servir a Deus, você servir no templo, você ser um homem, uma mulher de Deus, você realmente fazer as coisas de Deus com excelência, mas a sua casa, o seu primeiro ministério é a sua família. Não deixe a desejar a sua família. E a gente vai ver que Eli, ele também deixou a desejar, porque os filhos de Eli, eles estavam fazendo coisas terríveis e Eli não fez absolutamente nada. Se não me engano é Ofni e Finéias, o nome dos filhos dele. E eles estavam fazendo coisas terríveis. E ele não se posicionou. Posicionamento, quanto mais eu venho estudando sobre isso, mais eu venho vendo o quanto que é, assim, extremamente importante você se posicionar. Só que você tem que se posicionar certo. Por quê? Se você se posicionar errado, quando você está jogando dama, xadrez, quando você está jogando alguma coisa, se você se posiciona certo, você ganha. Se você se posiciona errado, você perde. E tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque posicionamentos ruins, posicionamentos errados te fazem perder. Se você se posicionar errado, o diabo vai aproveitar a sua posição errada para te dar uma rasteira. E às vezes pode entrar aí um checkmate, pode entrar algo para poder realmente te destruir. Então tenha muito cuidado com os posicionamentos que você toma, porque você precisa se levantar como Débora, se posicionar corretamente para você poder vencer as guerras, poder vencer as batalhas. E é incrível como a maior batalha ela começa na nossa mente. José, ele governou o Egito, só que ele começou governando a mente dele. Quando ele estava preso, ele estava governando lá dentro. Muitas pessoas dentro de uma prisão ficariam revoltadas, com raiva de Deus, começariam a blasfemar, reclamar, quantas coisas ruins aconteceriam ali dentro. Então o governo, o posicionamento, ele tem que começar na sua mente, através do que você fala, do que você pensa, do que você faz, como você age.
se posicionar corretamente vai fazer com que o céu se mova ao seu favor para você receber aquilo que é necessário. É algo para você levar para a sua vida, porque existem situações na vida da gente que vai ser difícil a gente se posicionar. Às vezes você vai ter que se posicionar se afastando de pessoas que, por mais que você goste, são pessoas que estão te atrapalhando. Às vezes você vai ter que se posicionar falando verdades. Às vezes você vai ter que se posicionar silenciando, algo que também é difícil. Ficar em silêncio também é difícil. Mas é um silêncio com sabedoria e não um silêncio para punir aquela pessoa. Tem gente que fica em silêncio com o outro como forma de punição. Você se posicionar da forma correta vai fazer com que a vontade de Deus comece a acontecer na sua vida. Quando Ana decidiu se posicionar, ela pôde desfrutar de algo sobrenatural, que foi gerar algo que ela não podia, que foi ter aquele filho, entregar o filho para Deus, que é literalmente um privilégio, e ainda ter tido outros filhos. Todas as vezes em que você realmente fizer algo de verdade para Deus, você pode ter certeza que Deus vai te surpreender. Pode ser que Deus não te surpreenda da forma que você gostaria. Às vezes, Ana queria ter tido só mais 2, só mais 1. Às vezes, ela queria ter tido 10. Entender que a vontade de Deus, ela sempre será melhor, é você saber que tudo aquilo que Ele fizer para você é para o seu bem. Tem hora que Deus, ele vai fazer aquilo que a gente gostaria. Tem hora que Ele vai fazer mais do que a gente gostaria. Mas tem hora que Ele vai fazer exatamente aquilo que a gente não gostaria. Como, por exemplo, tocar no seu coração para você pedir perdão para uma pessoa que te ofendeu. Para você conversar com aquela pessoa. Para você servir a alguém que nunca fez questão de te servir em nada. Para alguém que de repente nunca te agradeceu em relação àquilo que você fez. Porque Deus, ele tem a sua forma de tratar o nosso caráter, de moldar o nosso caráter. Não é para você se humilhar para as pessoas. Você tem que se humilhar para Deus. Mas Deus, ele vê o nosso coração sendo tratado a partir daquilo que ele manda a gente fazer, se a gente faz ou não. Se Deus manda você fazer algo e você faz, ele está vendo no seu coração se você está fazendo aquilo de verdade ou se você está fazendo apenas em obediência. É claro que é melhor você obedecer do que não obedecer. Mas o seu coração é um coração que está realmente voltado para obedecer o Senhor? Se você hoje tivesse que cumprir uma promessa que a sua mãe fez, que o seu pai fez, que o seu marido, a sua esposa, se você tivesse que cumprir uma promessa que não foi você quem fez, não foi você quem teve a ideia, não foi você quem participou e ajudou na votação, se você tivesse que cumprir algo para Deus, você iria cumprir? Pois existe uma para você cumprir. Quando Jesus disse assim, ide por todo mundo pregar o evangelho, é algo que ele pediu para a gente fazer e ele não perguntou se a gente queria fazer isso. A gente não participou da decisão de Jesus. Por mais que ele é soberano, ele tomou essa decisão. Ó, pregue o meu evangelho. Espalhe o meu evangelho. Ame o próximo. Faça a minha vontade. Perdoe. Ame. Ore. Jejue. Ele deixou um monte de coisa para a gente fazer sem hora nenhuma ter perguntado se a gente iria querer fazer, se a gente estaria disposto a fazer. E aí vem a pergunta, você está disposto a cumprir aquilo que Jesus deixou para a gente fazer? Quando você pega ali os evangelhos, você vai ver um monte de coisa que é para a gente fazer. E às vezes a gente não está cumprindo. Às vezes a gente não cumpre aquilo que a gente fala que deveria ser cumprido. Cuidar da saúde, passar a dormir melhor, beber mais água, parar de falar dos outros, ser uma pessoa mais amena, mais tranquila, cuidar daquilo que está vendo, aquilo que está ouvindo, ficar menos tempo na internet, gastar mais tempo, investir mais tempo com o Senhor. Então fica essa reflexão para você acerca daquilo que Jesus deixou para a gente cumprir. Samuel, ele cumpriu aquilo que a mãe dele prometeu para o Senhor. Você está cumprindo aquilo que Jesus pediu? Você está cumprindo aquilo que está escrito na palavra, que é para quem é verdadeiramente cristão cumprir? Você está fazendo isso? Porque a consequência é diferente da recompensa. A recompensa para aquele que permanecer firme e fiel até o fim é a coroa, é a salvação.
Agora, a consequência daquele que não permanecer é a morte eterna. Então, que você possa tomar uma decisão. Se você quer realmente cumprir a vontade de Deus ou se você não quer. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber mais vídeos, mande para outras pessoas e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!